Olá! A passagem bíblica de hoje está em Gênesis 40. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Para o entendimento dessa história, a gente precisaria ler realmente todo o capítulo 40. Ele tem 23 versículos. Então, para não ficar cansativo, eu vou ler alguns, os principais, e aí vou explicando também. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então, nós vimos ontem que José, estava preso por conta que a esposa de Potifar acusou ele de tentar agarrá-la, e ele foi para a prisão. E lá na prisão, ele ajudou no serviço da prisão e trabalhava lá. Aí agora, o rei, o faraó, se foi ofendido pelo padeiro e pelo copeiro e também colocou ele nessa mesma prisão, lá junto com José. E aí o que acontece? Esses oficiais, eles acordaram assim com um semblante triste. Aí José pergunta para eles, por que eles estão tristes? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, primeiro o copeiro-chefe, conta o sonho, que eu vou ler. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porquanto, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então José interpreta o sonho do copeiro e diz a ele que lembre dele, quando ele estiver lá com Faraó. O padeiro também conta o sonho, que diz: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia,
que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Nessa história, eu gosto muito desse capítulo, que eu tive que ler praticamente todo, porque eu também sonho, né? E muitas pessoas sonham, e a gente não sabe a interpretação. E aqui José, ele diz, porventura não pertence a Deus as interpretações. Então Deus deu esse dom a ele conseguia interpretar os sonhos. Mas um dos pontos aqui principais, apesar de eu gostar dessa parte da interpretação dos sonhos, está no fato de que o copeiro ele se esquece de José. Às vezes acontece isso, né, tanto com a gente, ou a gente pode fazer isso, né, temos que ficar atentos, porque o José fez algo de bom, pediu ao copeiro que lembrasse dele, né, que ele estava ali injustamente, mas ele não o defendeu quando estava com o Faraó. Esqueceu. Né? E às vezes a gente passa por essas situações de ajudar, de fazer o bem, e a pessoa esquecer, nem agradecer e muito menos ajudar no que a gente pediu, né, na nossa necessidade. Né? Mas que Deus possa nos dar esse dom também de conseguir interpretar sonhos e essa força de José, né, dele conseguir se manter centrado, se manter. Ele só tinha Deus mesmo nessa situação, porque vendido pelos irmãos, num lugar estranho, como escravo, acusado justamente e preso. Né? Realmente são experiências dolorosas, traumáticas, que poderia transformá-lo em uma pessoa revoltada, e revoltada inclusive contra Deus. Muitas pessoas se revoltam contra Deus por muito menos, mas ele não. Ele continuava firme em sua fé, e mesmo ali ele sabia que Deus estava com ele, e Deus o abençoava, e Deus o fazia prosperar. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, o Senhor, obrigada por esse dia que se inicia, Pai. Como é maravilhosa essa história de José. Obrigada por deixar para a gente, porque ela ensina tanto. Esse foco, essa fé, essa confiança de José em Ti, mesmo passando por situações tão tristes. Mesmo assim, ele ainda pede e o Senhor não atende, ele interpreta sonhos e ajuda o copeiro, mas o copeiro esquece. Mas o Senhor não esqueceu José, assim como o Senhor não vai esquecer nunca da gente, porque tudo há um tempo determinado, meu Pai. Obrigada por esse estudo, que o seu Santo Espírito nos ajude a lembrar dessas situações, para que essa experiência de José possa nos servir de sabedoria para enfrentar as coisas que acontecem em nossa vida. Cuida de nós, Pai, protege, dá-nos o dom de interpretar os sonhos, Pai. A Bíblia diz que não acontece nada na vida de um filho seu, sem que o Senhor avise antes. Então, muitos sonhos são avisos, mas que o Senhor nos dê isso de forma completa, que a gente possa entender. Assim como o Senhor dava os sonhos a José, esposo de Maria,
vêm mais claros, né, Senhor? Mas que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos faça enxergar, até interpretar os sonhos. Esteja conosco, guiando-nos pelo caminho da verdade, Pai, pelo seu caminho, por ti. Cuide da nossa família, dos nossos amigos, nossa cidade, nosso país, nosso trabalho. Esteja presente conosco. Nunca nos deixe, por mais que a gente possa perder tudo como José. Ele tem a ti. Obrigado, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nos encontramos aqui novamente amanhã, né, às 6 horas da manhã, e nós vamos falar sobre a interpretação que José faz do sonho de Faraó. Então, até lá e um grande abraço.